Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Lani aqui do canal Lani Artes Crochê. Sejam todos muito bem-vindos! No nosso passo a passo de hoje, vamos fazer essa belíssima bolsa em fio de malha, com pontos puffs, detalhes aqui em babado, e também vamos fazer essa belíssima alça, olha que linda essa alça torcida. Vamos fazer também esse belíssimo tassel com arremate invisível. O nosso passo a passo de hoje está maravilhoso e imperdível. Lembrando que todas as semanas eu trago aqui para vocês passo a passo de bolsas lindas e exclusivas como essa e também modelos que são tendência no Brasil e no mundo inteiro, de maneira totalmente gratuita. Vocês não precisam pagar absolutamente nada e podem assistir aos vídeos quantas vezes quiser aqui no YouTube. A única coisa que peço a vocês é que se inscrevam aqui no canal, ativem o sino de notificações, muito importante também seu comentário e seu like, ok pessoal? Agora vou mostrar aqui os detalhes. Olha pessoal, o babado como fica bem presinho, tá vendo? Que lindo! Os pontos puff, ó, a lateral da bolsa. O fundo, pessoal, olha, é um fundo retangular que fica totalmente retinho. Aqui o outro canto, ó, essa bolsa não tem emenda, tá? Não tem arremate. Ó, a parte de trás, a costura aqui da tampa e a parte de trás, totalmente sem arremate, sem emenda, tá? A alça fica perfeita, ó, como vocês podem ver. Agora eu vou abrir a bolsa para vocês verem por dentro. Olha como fica espaçosa. Olha a costura da tampa, como fica bem presinha. A parte interna da tampa não aparece a costura do babado, estão vendo? Olha como fica bem retinha, prendi os cantos com argolas articuladas. Agora as medidas. De largura ficou medindo em torno de 26 centímetros, de altura em torno de 24 centímetros. Aqui na parte da tampa, depois de costurada, ficou medindo 18 centímetros de comprimento por 20 centímetros de largura. Aqui na parte do fundo ficou medindo 22 centímetros por 8 centímetros de profundidade. Para fazer essa bolsa, eu trabalhei com o fio de malha premium, olha, um fio de malha premium da Círculo. Esse fio aqui, tá, pessoal? E cada novelo vem com 140 metros. A cor é essa, brotinho, e essa é a numeração, tá? E trabalhei com agulha de 5,5 mm. Nós vamos precisar também para fazer a bolsa um fecho, olha, da sua preferência, 4 argolas articuladas, cada argola mede 2,5 cm, uma alça em corrente que mede 1 metro e também um mosquetão para prender o tassel. Lembrando que se você tem interesse em comprar acessórios para a bolsa de crochê pela internet, lá na minha página do Facebook eu disponibilizo um link de onde eu compro, tá pessoal, meus acessórios. Então basta você acessar minha página do Facebook para encontrar o link lá fixado. Eu vou deixar o link da minha página logo aqui abaixo na descrição do vídeo. Aproveita e já me segue por lá também, porque lá posto novidades todos os dias para vocês, tá bom? E então, fiquem comigo até o final do vídeo e bora para o nosso belíssimo passo a passo de hoje. Vamos fazer uma base retangular e para isso eu vou iniciar com 6 correntinhas. Vou fazer um nó para prender o fio e vou fazer 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fiz 6 correntinhas, agora eu vou virar o trabalho e vou trabalhar aqui nas alcinhas de trás. Vou pular a primeira alcinha e vou iniciar aqui na segunda, fazendo um ponto baixo, ó. Na próxima alcinha, também vou colocar um ponto baixo. Vou fazer um total aqui de 5 pontos baixos. Fiz 5 pontos baixos, agora eu vou fazer uma correntinha para virar. Vou virar o meu trabalho desse jeito e vou iniciar a segunda carreira. Aqui está meu primeiro ponto, olha que é essa primeira abertura. Vou introduzir a agulha nela, pegando as 2 alcinhas e fazer o primeiro ponto baixo.
No próximo ponto, olha, pegando as 2 alcinhas, eu coloco o segundo ponto baixo. Eu vou fazer aqui também 5 pontos baixos, olha. Vou pegar aqui nas 2 alcinhas, que é meu último ponto, e vou fazer um ponto baixo. Ó. Fizemos aqui a segunda carreira. Agora, faço uma correntinha, viro o meu trabalho e vou dar início à terceira carreira, com 5 pontos baixos. Então, iniciamos aqui a terceira carreira, nós vamos precisar de um total de 19 carreiras. Vamos fazer aqui 19 carreiras de 5 pontos baixos, tá bom, pessoal? Eu vou adiantar minhas carreiras e já volto com vocês. Fiz 19 carreiras, vou medir para vocês verem. Ficou medindo 20 centímetros de comprimento por 5,5 centímetros de largura. Agora, vamos contornar esses 3 cantos, tá, pessoal? Aqui, aqui e aqui. Vamos finalizar aqui. Então, para fazer o contorno, eu vou voltar aqui onde eu fiz esse último ponto e vou colocar mais um. Ó, fiquei com 2 pontos no mesmo ponto de base. Agora, eu vou descer colocando um ponto baixo para cada carreira, tá, pessoal? Então, eu vou pegar aqui em 2 alcinhas, aqui eu tenho 3 alcinhas, mas eu vou pegar só 2, tá? Para deixar uma para não ficar abertura, ó. Na direção aqui dessa parte mais baixa, tá? Aqui, na direção dessas alcinhas atravessadas, eu vou introduzir a agulha aqui, tá? Em seguida, venho aqui para a parte mais baixa e pego nessas 2 alcinhas, ó. Aqui na direção das alças atravessadas, introduzo a agulha aqui. Vou fazer para vocês verem. Então, venho aqui para a próxima carreira, que é essa parte mais baixa, e pego em 2 alcinhas. Coloco um ponto baixo. Na próxima carreira, na direção das alças atravessadas, introduzo a agulha aqui e faço um ponto baixo. Agora, aqui na direção da parte baixa, pego 2 alcinhas. Ó, deixei uma, tá? Para não ficar abertura. Aqui na direção das alças atravessadas, faço um ponto baixo. Olha, desse jeito a gente vai trabalhar até o final, até aqui, tá? Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Estou chegando aqui ao final, ó. Vou pegar aqui 2 alcinhas. Vou colocar um ponto baixo. E agora, a gente vai trabalhar essa lateral aqui de 5 pontos, tá? Então, já vou escondendo essa pontinha. Vou introduzir a agulha aqui no primeiro ponto, ó. Dos 5, e vou colocar 2 pontos baixos para formar a viradinha, tá? Ó, coloquei 2 pontos no mesmo ponto de base. Agora, eu vou seguir fazendo pontos baixos em cada ponto de base até o último ponto. Ó, aqui tá o último ponto. Eu vou colocar também 2 pontos dentro dele, 1 e 2. Ó. Então, ficou assim, 2 pontos no primeiro ponto e 2 pontos no último ponto. Agora, a gente vai descer trabalhando esse lado. Então, eu vou colocar um ponto para cada carreira, e nesse lado, a gente vai pegar um ponto aqui, nessa parte mais baixa, ó, introduzir a agulha aqui, e um ponto aqui na direção das alcinhas atravessadas, tá? Então, vou pegar aqui nessa parte mais baixa e vou colocar um ponto baixo. Venho aqui na direção das alcinhas atravessadas e pego aqui 2 alcinhas, olha. Coloco um ponto baixo. Venho aqui na direção dessa parte mais baixa, ó. Introduzo a agulha, coloco um ponto baixo. Pegando 2 alcinhas. Dessa maneira, eu vou contornar esse lado. Então, eu vou descer trabalhando desse jeito. Estou chegando ao final e vou fazer aqui o meu último ponto. Vou pegar 2 alcinhas e fazer um ponto baixo, ó. Concluímos, então, aqui o último lado, pessoal. Então, a gente contornou esse lado, esse e esse, tá? Agora, eu vou cortar o fio para encerrar aqui no primeiro ponto da carreira. Com a agulha de tapeceiro, eu vou introduzir aqui nesse primeiro ponto, olha, levando esse fiozinho para trás. Agora, eu vou voltar aqui nesse último ponto, vou introduzir a agulha dentro dele, pegando 2 alcinhas, essa de cima e essa aqui atrás, ó.
Vou levar esse fiozinho pra trás, vou arrumar. E vou esconder esse fiozinho aqui por baixo dos pontos aqui atrás, tá? Ó. Vou passando aqui por baixo dos pontos. Até esconder por completo. E vou cortar o excesso. A gente sempre vai arrematar assim o nosso trabalho, tá, pessoal? Vamos escondendo e depois cortar o excesso. E ficou assim o acabamento aqui do cantinho, tá? Agora eu vou cortar o fiozinho. E a nossa base já está pronta. Ficou medindo 22 centímetros de comprimento por 7,5 centímetros de largura. Agora, vamos dar início à subida da lateral. Para isso, eu vou fazer aqui um nozinho para prender o fio. Vou deixar aqui o fiozinho na agulha, porque já quero iniciar fazendo um ponto baixo, tá? Venho aqui no meio desse canto menor, pegando apenas a alcinha de trás do ponto, já vou escondendo esse fiozinho e vou iniciar, olha, já fazendo um ponto baixo. Ó, desse jeito, eu vou fazendo ponto sobre ponto, pegando apenas a alcinha de trás, não vamos mais fazer aumentos, apenas ponto sobre ponto, pontos baixos. Eu vou trabalhar desse jeito por todo o contorno aqui da minha base, ó. Desse jeito. Quando chegar aqui ao final, eu volto com vocês. Cheguei ao final, fiz o último ponto, ó. Ficou desse jeito. Já está formando aqui a viradinha, né, da subida da lateral, ó. E agora, vamos dar início aqui à segunda carreira. Nós vamos trabalhar aqui em forma de espiral, então eu não vou fazer encerramento aqui, fechamento da carreira. Mas, se você quiser fazer, tudo bem, tá? Então, eu vou pegar aqui no primeiro ponto, olha, e já vou iniciar com um ponto baixo. Se você quiser marcar esse ponto, você pode marcar também. Vou fazendo ponto sobre ponto em forma de espiral. Não se preocupe que ao final do trabalho aqui do corpo da bolsa, quando a gente concluir, não vai dar diferença. Eu vou mostrar para vocês o porquê depois, quando a gente estiver com o corpo da bolsa pronto. Então, eu vou seguir fazendo pontos baixos sobre cada ponto de base. Vou fazer mais uma volta aqui com vocês. Ao final dela, eu volto para a gente iniciar a terceira carreira. Cheguei ao final. E aqui está o primeiro ponto da carreira, então eu venho direto nesse primeiro ponto, pegando as duas alcinhas e faço um ponto baixo. Venho para o próximo, também faço um ponto baixo. Então, pessoal, a gente vai trabalhar assim por algumas carreiras, tá? Então, eu vou adiantar aqui meu trabalho, vou fazer algumas carreiras, tá? E volto para mostrar para vocês a quantidade e também a medida. Fiz 15 carreiras de pontos baixos, olha. Agora, eu vou encerrar. Agora, eu vou localizar aqui o último ponto da carreira, olha. É esse aqui, que eu já fiz. Agora, eu vou fazer mais 2 pontos baixíssimos. 1 e 2, desse jeito, e vou cortar o fio, tá? Agora, com a agulha de tapeceiro, venho nesse mesmo ponto. Levo esse fiozinho pra trás e vou esconder aqui por baixo, olha. Vou passando aqui por baixo e escondendo esse fiozinho. Depois eu vou cortar o excesso, tá? Assim. Olha, pessoal, ficou um leve degrauzinho aqui, estão vendo? Mas não se preocupe que não vai aparecer, porque no final vamos prender aqui uma argolinha, tá? E agora vamos fazer a tampa da bolsa. Então, para isso, eu vou fazer um nó. E vou fazer aqui 15 correntinhas. 1, 2, 3. Fiz 15 correntinhas. Agora, vou virar e vou trabalhar na parte de trás dessas correntinhas. Aqui atrás, olha, tem umas alcinhas, né? Eu vou pular a primeira e venho na segunda. E vou fazer um ponto baixo. Venho na próxima alcinha, também coloco um ponto baixo. Então, fiquei aqui com 2 pontos baixos. Agora, faço uma correntinha, pulo um nozinho, venho no próximo nozinho e faço um ponto baixo. No próximo também. Então, eu vou trabalhar aqui
fazendo 2 pontos baixos, uma correntinha e pulando um nozinho, tá? Agora, uma correntinha, pulo um nozinho, venho no próximo e faço 2 pontos baixos, um em cada nozinho, ó. Uma correntinha, pulo um nozinho e faço 2 pontos baixos. Uma correntinha, pulo um nozinho e faço 2 pontos baixos. Ó. Então, ficou assim. Fiquei com 5 bloquinhos de 2 pontos baixos, tá? E 1, 2, 3, 4 aberturas. Nós vamos fazer aqui 5 pontos puff, tá? Agora, eu vou fazer 2 correntinhas para virar. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas para virar. Ó, viro. Venho aqui nessa primeira abertura, ó. Aqui eu tenho 2 pontos baixos e aqui eu tenho a primeira abertura, tá? Vou fazer um ponto baixo nela, nessa abertura. Desse jeito. E agora, vamos fazer o primeiro ponto puff. Então, eu vou introduzir a agulha aqui, nesse primeiro ponto, ó, aqui embaixo, tá? Ó. Vou introduzir a agulha aqui e vou puxar o fio, pessoal. Só que eu vou puxar o fio agora arrumando um pouco. Vou deixar essa abertura pra cima quando eu puxar, tá? Pro ponto ficar mais bonito, olha. Vou puxar aqui a laçada, ó, dessa maneira. O fio vem pra frente com o lado liso pra cima e a abertura pra baixo. Olha, puxei a primeira laçada, agora eu vou laçar. Quando eu for pôr o fio aqui em cima da agulha, eu vou pôr com a abertura pra baixo, ó. Desse jeito aqui, tá? Para o lado direito ficar pra cima e a abertura pra baixo. Introduzo, puxei uma vez, agora eu vou puxar a segunda vez, ó. Ó. Puxei 2 vezes, agora eu vou puxar a terceira vez, então ponho o fio aqui em cima da agulha, introduzo aqui no mesmo ponto e puxo a terceira laçada. Dou altura, né, arrumo, ponho novamente o fio aqui em cima da agulha, volto aqui e faço a quarta puxada. Então, eu puxei 1, 2, 3, 4, tá? Eu puxei aqui 4 laçadas porque meu fio é fino. Se o seu fio for grosso, você pode puxar apenas 3, tá? Agora, eu vou puxar o fio que vem do novelo e vou tirar todas as alças, deixando apenas uma, essa aqui na agulha, tá? Ó, vou passar, vou dançando aqui com a agulha. Passei pelas 4, ó. Fiquei com 2, laço novamente e tiro essas 2. Prontinho, e aqui está o nosso primeiro ponto puff, ó. Agora, vamos fazer o segundo. Então, venho aqui na próxima abertura, introduzo a agulha, faço um ponto baixo. Volto aqui naquela outra abertura, lembra que a gente fez o primeiro ponto baixo? Ela tá aqui, ó, a abertura, ó. Vou introduzir a agulha e vou fazer 4 puxadas. 1, 2, 3 e 4. Pronto. Tenho 4 laçadas, 1, 2, 3, 4. Vou puxar o fio que vem do novelo e vou tirar as 4, deixando 2 na agulha, ó. Arrumo, dou altura, né? E tiro essas 2. Fiz aqui o meu segundo ponto puff. Agora, venho para a próxima abertura, que é essa abertura aqui, e faço um ponto baixo. Ó, volto aqui naquela abertura anterior, que eu fiz o outro ponto baixo, e faço o meu ponto puff, ó. Dou altura. Puxei uma vez, agora a segunda vez, a terceira e a quarta. Agora, laço, tiro as laçadas e deixo 2 na agulha. Dou altura e finalizo. Fizemos o terceiro ponto puff. Agora, vamos fazer o quarto ponto puff, né?
essa abertura que eu já trabalhei, né, com ponto baixo. Vou fazer meu ponto baixo aqui nessa próxima, ó. Agora, volto nessa abertura que a gente já fez um ponto baixo e puxo as 4 laçadas para formar meu ponto puff, ó. 2, 3 e 4. Laço, tiro as 4 e deixo 2 na agulha. Dou altura, dou um espacinho, né? E finalizo. Ó, fizemos o 4º ponto puff. Agora, vamos fazer o último ponto puff. Eu vou fazer um ponto baixo em cima desse último ponto aqui, ó. E vou voltar naquela abertura que a gente já fez um ponto baixo no puff anterior, tá? E vou puxar as 4 laçadas. Aqui é um pouquinho chato, pessoal, aqui no final, que as laçadas ficam querendo fugir. Então, você segura aqui com o polegar e não solta, tá? Ó, fiz uma, né? Agora 2, 3 e 4. Pronto. Puxei as 4, vou laçar e vou tirar as 4. Deixo 2 e finalizo o ponto. Então, fizemos aqui 1, 2, 3, 4, 5 pontos puff, tá? Agora, vou fazer 2 correntinhas, 1 e 2, viro meu trabalho, ó. E vou trabalhar mais uma carreira de ponto puff, tá? Vou pular o primeiro ponto, pessoal. O primeiro ponto seria essa abertura aqui, tá? Venho nessa próxima, ó. Venho nesse ponto aqui e faço um ponto baixo. Vou puxar o primeiro ponto puff aqui, nessa alça lateral, estão vendo? Então, vou introduzir a agulha, vou puxar uma vez, laço, 2 vezes, 3 e 4. Puxei as 4 laçadas, laço o fio que vem do novelo e tiro as 4, deixo 2 na agulha. Dou altura e finalizo. Agora, pulo um ponto, estão vendo esse ponto aqui? Pulo esse ponto, ó. Aqui foi o ponto que a gente trabalhou, né? Pulo esse e venho nesse, tá? E faço um ponto baixo. Volto naquele ponto que a gente fez um ponto baixo, introduzo a agulha e faço meu ponto puff aqui. 1, 2, 3 e 4. Tiro todas as alças, arrumo e finalizo. Fizemos aqui o segundo ponto puff da carreira. Agora, pulo um ponto de base, venho aqui no próximo, faço um ponto baixo. Volto aqui no ponto que a gente já trabalhou e faço o ponto puff. Eu vou adiantar, pessoal, um pouquinho, quando chegar aqui ao final eu volto com vocês, tá? Já fiz 4 pontos puff, agora eu vou fazer o último. Então, pulo um ponto de base, venho aqui no próximo, faço um ponto baixo, ó. Volto naquele ponto que a gente já trabalhou, pulando aqui no meio um ponto, né? E faço o meu ponto puff. 2, 3 e 4. Tenho 4 laçadas puxadas, tiro 4 e deixo 2. E finalizo o ponto. Então, concluímos aqui a segunda carreira de pontos puff. Agora, vamos fazer uma correntinha, vamos virar o trabalho. Aqui nesse primeiro ponto, eu vou colocar um ponto baixo, ó. No segundo ponto aqui, ó, nessa abertura aqui, eu vou colocar 2 pontos baixos, 1 e 2, tá? Ó, aqui eu pus 2 pontos. No próximo ponto, eu vou colocar um ponto apenas. No próximo ponto, eu vou colocar 2. 1 e 2. No próximo, um ponto. No próximo, eu vou colocar 2. 1 e 2. A gente tá trabalhando assim, um ponto baixo, 2, um ponto, 2, um ponto, 2, tá? Agora, um ponto,
2 pontos. E aqui no último ponto, ó, vou colocar um ponto. Olha. Agora, eu vou fazer uma correntinha, vou virar o meu trabalho, vou pular esse primeiro ponto, vou pegar aqui no segundo ponto e faço um ponto baixo. Agora, eu vou fazer ponto baixo sobre cada ponto de base até aqui o final, tá? Cheguei ao final, fiz o último ponto, agora eu vou fazer uma correntinha e vou virar. Vou pular também aqui o primeiro ponto, venho no segundo e faço um ponto para cada ponto de base, tá, pessoal? Vou fazer desse jeito até aqui. Cheguei ao final, fiz o último ponto, agora eu vou cortar o fio. E vou deixar assim, tá? Agora viro e vou trabalhar esse lado, tá? Eu vou introduzir a agulha aqui, ó. Ó, desse jeito. Do lado aqui da abertura do ponto puff, dessa parte aqui do ponto puff, tá? Vou puxar o fio. Puxei o fio e vou fazer uma correntinha, que equivale ao meu primeiro ponto baixo. Aqui na direção do ponto puff, eu vou colocar 2 pontos, do mesmo jeito que a gente fez do outro lado, tá, pessoal? Um ponto baixo, em seguida 2 pontos, ó. Agora, aqui em cima desse ponto aqui do lado do ponto puff, um ponto apenas. Aqui na abertura do ponto puff, 2 pontos. No próximo, um ponto. E no próximo, 2 pontos. Ó, desse jeito, tá? No próximo, um ponto. Aqui na abertura do ponto puff, 2. E finalizo aqui com um ponto. E ficou assim. Agora, faço uma correntinha, viro o meu trabalho, pulo o primeiro ponto do mesmo jeito que a gente fez do outro lado, venho no segundo e inicio os pontos baixos, ó. Então, eu vou fazer essa carreira e mais uma, pulando sempre aqui o primeiro ponto, tá? Eu vou adiantar aqui e já volto com vocês. Trabalhei ali o último ponto, eu vou medir aqui pra vocês, porque eu me esqueci de medir antes, tá, pessoal? Essa parte aqui do meio dos pontos puff da tampa. Ficou medindo 14 centímetros, tá? De comprimento aqui, as duas carreiras de pontos puff. Vou medir aqui a lateral também, olha. Tá medindo até agora 15 centímetros, tá? Agora, nós vamos fazer um contorno com pontos baixos. Então, não vou cortar o fio e vou continuar trabalhando. Aqui no mesmo lugar, eu vou colocar mais um ponto, ó. Então, aqui no canto, eu fiquei com 2. Não tem o local certo, pessoal, pra gente colocar os pontos, tá? Então, vou colocar o próximo ponto aqui, ó, pegando 2 alcinhas. Um ponto apenas. No próximo, eu vou colocar 2. A gente vai trabalhar assim, tá? Aqui nessa parte, a gente vai botar um ponto e depois 2. Ó, 2. Agora, apenas um, tá? A gente vai intercalando assim. Cuidado para não pegar aqui, olha, do outro lado, tá? Puxo e aqui eu vou fazer um ponto, ó. Vou intercalando, tá? Um ponto no mesmo ponto de base, 2 pontos, agora um ponto apenas. E aqui no meio, olha, aqui no centro, eu vou colocar 2 pontos. Ó, então, ficou assim até o meio, ó, um ponto, 2 pontos, um ponto, 2 pontos. Agora, desse lado, eu tenho que fazer a mesma coisa para o nosso trabalho não ficar torto, né? Então, aqui agora eu vou colocar um ponto apenas. No próximo, eu vou colocar 2 pontos. No próximo, um ponto apenas. E agora, pegando aqui nesse cantinho, eu vou colocar 2 pontos. Para ficar igual esse lado, tá? Ó, coloquei 2. E agora, vamos trabalhar aqui essa parte reta. Então, eu vou trabalhar desse jeito. Eu vou pegar aqui no primeiro ponto, ó. Pegando apenas a alcinha de trás, tá? E vou fazendo pontos baixos, olha, para formar aqui um detalhe. Assim, ó. Até chegar aqui ao final, tá? Olha, estou chegando ao final, pegando apenas na alcinha de trás. Agora, eu vou trabalhar em cima daquele último ponto. Também pegando na alcinha de trás. Só que nesse último ponto, pessoal, eu vou fazer 2 para formar a viradinha, tá? Ó, fiz 2 aqui.
Agora a gente vai trabalhar desse lado, do mesmo jeito que a gente trabalhou esse outro, tá? Colocando 2 pontos, depois um ponto sozinho, depois 2. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui eu fiz 2, então eu venho aqui para o próximo. Como não tem um local certo de introduzir a agulha, a gente vai distribuir os pontos de maneira uniforme de um lado e do outro, tá? Então, eu venho aqui para esse próximo ponto, né? Na direção dessas alças atravessadas e vou colocar um ponto apenas, olha. Agora, venho aqui pro próximo, pegando nessas 2 alcinhas, olha. Já vou escondendo esse fio, né? E vou colocar 2. Né? E 2, ó. Então, aqui eu coloquei 1, aqui eu coloquei 2. No próximo, eu vou colocar apenas 1. Ó, coloquei 1. Agora, eu venho aqui para o meio, né, no centro. Cheguei aqui ao meio da tampa. Eu vou colocar aqui 3 pontos, tá, pessoal? Se precisar pôr mais, você pode pôr 4 também, para não deixar abertura aqui no trabalho, tá? Ó, pus 3. Pus 3 pontos. Então, ficou assim. Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 1, e aqui no meio eu pus 3, para não ficar abertura. Agora, a gente vai trabalhar aqui esse lado, que tem que ser do mesmo jeito que a gente fez aqui, tá? Então, o próximo eu vou colocar um ponto apenas, ó. Aqui, eu vou colocar 2, 1 e 2. Aqui, eu vou colocar 1. E agora, aqui nessa alcinha aqui no canto, olha, eu vou pôr 2 para ficar igual esse lado aqui, tá? 1 e 2. Então, ficou assim, tá, pessoal? Esse lado ficou igual a esse. Agora, a gente vai seguir fazendo pontos baixos, pegando apenas na alcinha de trás, do mesmo jeito que a gente fez aqui. Então, venho aqui no primeiro ponto, ó. Pego na alcinha de trás e faço um ponto baixo. Vou trabalhar assim até esse primeiro aqui desses 2, até aqui, tá? Cheguei aqui no primeiro ponto dos 2, já trabalhei em cima do primeiro. E agora, a gente vai contornar esses cantos até aqui, pessoal, com pontos baixíssimos, pegando apenas a alcinha de trás. Se você quiser marcar esse primeiro ponto, então eu vou dar uma volta, tá? De ponto sobre ponto, ó. Pontos baixíssimos. Desse jeito. Contornei toda a tampa e cheguei aqui no marcador. Vou tirar o marcador e vou fazer um ponto baixíssimo pegando as 2 alcinhas dele, ó. Desse jeito, tá, pessoal? Vou tirar a agulha, vou dar um espaço aqui no fio para cortar, ó. Porque depois a gente vai usar isso aqui para fazer a emenda, tá? Olha, pessoal, deixei um pedaço aqui de fio para depois a gente fazer a união da tampa no corpo da bolsa, tá? Vou medir aqui para vocês verem. Ficou medindo 18,5 centímetros de comprimento por 18 centímetros de largura. Agora, a gente vai fazer o babado aqui da tampa, tá? Então, para isso, eu peguei uma agulha de costura comum e uma linha comum. Essa linha aqui, pessoal, não vai aparecer depois, tá? Para fazer o franzido do babado, pessoal, a gente vai fazer assim, ó. Vamos abrir o fio de malha e vamos pegar aqui no comecinho, olha, no cantinho, né? E vamos fazendo desse jeito, ó. Ó, é bem simples, tá? Olha o franzidinho que vai ficando. Nós vamos fazendo assim até ter um tamanho que dê para fazer o contorno ali dos pontos puffs, tá? A quantidade de franzido fica a seu gosto. Se você quiser mais embabadado, é só você... Ó, só você deixar bem apertadinho assim a agulha. Se você deixar bem justinho, o babado vai ficando mais encorpadinho, tá vendo? Menos franzido é só deixar mais folgadinho. Eu gosto de deixar bem assim, pessoal, bem fechadinho, que é para não aparecer nada ali na hora da costura, tá? Então, eu vou adiantar aqui, pessoal, vou fazendo desse jeito, tá? Com bastante calma e carinho, para a nossa bolsa ficar bem linda. Vou fazer um tanto e volto para mostrar para vocês, tá? Ó, já costurei um tanto, tá vendo? Agora, vou medir aqui para vocês verem, olha, eu quero costurar o meu babadinho aqui. Mas, pessoal, a posição do babado, aqui onde a gente vai costurar, fica a seu gosto, tá? Se você quiser costurar mais pra fora. Eu vou costurar o meu aqui, olha, iniciando aqui na direção do primeiro ponto puff, ó.
e vou descer, pessoal, olha. Vou costurar aqui nessa direção, né? E aqui na base, aqui no biquinho desses 2 pontos puff. Depois eu vou subir e vou finalizar aqui. Então, pra mim, essa quantidade de babado aqui já deu, tá? Já tá bom. Então, eu vou arrematar. Se você tiver na dúvida se vai dar o comprimento ou não, você não precisa arrematar, tá? Deixa parada aqui a agulha com a linha, né? Presa aqui no fio e vai prendendo. Se precisar, é só você fazer mais na hora, né? Mais babadinhos. Então, vou arrematar aqui meu fio, ó. Vou fazer um nozinho, ó. Pra não correr o fio. Pronto. Agora, eu vou voltar com esse fio aqui por dentro. Um pouquinho assim, só pra cortar e esconder a pontinha. Agora, eu vou cortar aqui essa pontinha. Pronto. Vou arrumar aqui bem certinho, tá? Se você tiver aqueles alfinetes, melhor ainda. Agora, eu vou usar o fio de nylon, ó, esse fio aqui bem fininho, para a costura não aparecer lá atrás da tampa, tá? Mas, se você quiser, pode costurar com uma linha da mesma cor aqui da tampa da bolsa. Vou iniciar aqui atrás para prender o fio, aqui na direção dessas alcinhas, estão vendo, pessoal? Essas alcinhas atravessadas é que a gente vai costurar. Então, eu vou prender aqui o fiozinho, né, o fio de nylon. Prendi. Agora, eu vou voltar com a agulha pra frente. Sair aqui, exatamente onde eu quero começar. Vou pegar aqui no começo do babadinho. E vou prender. É uma costura simples, de vai e vem, pessoal, ó. Não se preocupe que não vai aparecer depois, se você costurar bem certinho, isso aqui não vai aparecer, não precisa de mais nenhum acabamento, tá? Ó, agora eu venho por aqui, próximo de onde eu saí, introduzo a agulha e levo lá pra trás, ó. Agora, introduzo a agulha aqui atrás. Saio aqui na frente. Ó. Ó, estão vendo? No que a gente vai costurando, essa parte aqui franzida, ela fica toda pra baixo e fica só o babadinho pra cima. Agora, venho aqui por cima, introduzo a agulha e levo lá pra trás. Ó. Olha como já vai costurando e virando todo o babadinho, estão vendo? Então, eu vou adiantar, pessoal, eu vou costurar aqui todo o meu babado até aqui e volto com vocês. Cheguei ao final aqui da costura, vou mostrar pra vocês onde eu costurei, ó. Olha como ficou. Não aparece, ó, aquelas pontinhas. Circulei aqui, estão vendo, pessoal? Aqui eu fiz meio arredondado, ó. Ficou desse jeito, fica bem presinho, tá? Pronto, já cortei. Por isso é importante medir bem certinho, pessoal, antes de iniciar a costura, tá? Aqui do babadinho. Agora, eu vou arrematar o fio aqui atrás, ó. Fazer 2 nozinhos. Vou passar aqui por baixo dos pontos. E vou cortar o excesso. Prontinho! Olha que coisa mais linda essa tampa, pessoal, com pontos puffs e babadinhos. Agora, vamos costurar a tampa da nossa bolsa. Então, para encontrar o meio aqui da bolsa, do corpo da bolsa, eu amassei assim bem certinho, ó, bem retinho. E separei aqui no meio a mesma quantidade de pontos
que eu tenho aqui nesse lado da tampa, que é o lado que a gente cortou o fio para costurar, tá? Pronto, pontos separados, ó, como ficou. Agora eu vou introduzir a agulha aqui nesse primeiro ponto. Vou levar esse fiozinho aqui para trás, só para ficar com acabamento melhor, tá? Ó, pro fio ficar lá para trás, tá? E escolhi o lado da frente da minha bolsa, que é esse lado aqui que eu quero, é opcional. A gente vai trabalhar aqui. Esse pontinho que tá marcado, a gente vai trabalhar no pé dele, tá? Aqui, ó. Agora, vou introduzir a agulha aqui, nesse ponto, pegando as duas alças no mesmo ponto que eu levei o fiozinho pra trás, ó. Vou deixar esse fio aqui por baixo, ó. Agora, localizo aqui o ponto marcado, é esse aqui. Então, eu venho no pé dele, introduzo a agulha, o fio vai ficar aqui embaixo. Vou pescar esse fio, ó, vou trazer para cima e vou passar aqui por dentro do ponto que a gente iniciou. E venho para o próximo ponto, ó, pego as duas alcinhas dele, localizo aqui o próximo ponto aqui do corpo da bolsa, introduzo a agulha, pesco o fio lá embaixo, trago, passo pelas duas alcinhas e pela última alça. Dou altura, venho para o próximo ponto e o próximo ponto da bolsa, ó. Ó, desse jeito, a gente vai fazer até o próximo marcador, tá? Cheguei aqui no último ponto, vou pegar as duas alcinhas de cima e vou fazer o último ponto. Agora, eu vou trazer esse fiozinho todo pra frente. Vou cortar aqui um pedaço, pessoal, porque ele tá muito grande. Agora, com a agulha de tapeceiro, vou voltar aqui por onde eu saí. Ó, pelo mesmo ponto. Vou levar esse fio para trás. E aqui atrás eu vou esconder no sentido contrário, olha, por baixo dos pontos e cortar o excesso. Prontinho, já arrematei aqui o fiozinho, olha, a costura ficou assim. Aqui é a parte de trás. E aqui é a parte de dentro, olha, fica bem presinha, tá? E agora a gente vai prender as argolas articuladas, uma de cada lado, tá? Olha, eu já prendi um lado. E vou mostrar para vocês como eu fiz para prender. Olha, a gente vai dobrar aqui o cantinho. Vamos dobrar na mesma medida que a gente dobrou o outro lado, tá? Bem certinho, para ficar reto. E vou prender aqui a argola. Ó, prontinho. E ficou assim aqui as argolas. Agora, eu vou fixar esse fecho aqui, pessoal, que é o fecho tic-tac. Olha, ele tem umas garrinhas aqui atrás. E aqui na parte de cima, ela é dentada, tá? Então, eu vou fixar essa parte aqui, vou centralizar, vou prender essa parte dentada aqui, vou apertar bem, tá? Aqui na frente. E vou fixar essa outra parte aqui, tá? Vou medir bem certinho, pra ficar bem bonito. E já volto aqui pra mostrar pra vocês. Prontinho, já fixei aqui o fecho, ó. Agora, vamos fazer a alça da bolsa, olha. Nós vamos separar 8 dobras de fio, medindo 50 centímetros, tá? Vale lembrar que essa medida é para essa bolsa que eu estou fazendo. Se você estiver fazendo uma bolsa maior ou menor, vai precisar alterar aqui a medida, tá? Então, eu tirei aqui uma dobra. Agora, eu vou tirar a segunda, ó. Tenho uma, duas dobras. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá, pessoal? Agora, eu vou cortar aqui na pontinha. E vou costurar a ponta aqui da primeira dobra com a ponta da última dobra, tá? Eu vou costurar aqui com a agulha. Uma costura simples, olha. Pronto, agora eu vou cortar o fio. E ficou assim, ó. Agora, pra gente arrumar essas dobras, eu coloquei o fio aqui todo pra baixo, ó, que tá a costura. E agora, a gente vai arrumar assim na mão, olha, por 8 vezes. Não tem problema ficar meio irregular o tamanho, que depois a gente vai ajustar, olha. 1, 2, né? 3,
Olha, essa última aqui ficou bem maior, mas não tem problema. Agora, a gente vai colocar as duas mãos aqui dentro, ó. E vamos arrumando até alinhar, tá, pessoal? Ó, ficou bem alinhado. Vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Essa quantidade também de argola, de voltas, pessoal, é a gosto, tá? Se você quiser fazer sua alça mais grossa, é só fazer mais volta. Fizemos com 8, você pode fazer com 9, com 10, tá? Agora que já tá alinhado, eu vou colocar aqui uma argola articulada para ajudar na torção, porque agora a gente vai torcer esses fios, tá? E agora eu vou enrolando, vamos ver se dá para vocês verem, ó. Eu vou enrolando desse jeito aqui, tá vendo, ó? Enrolar o máximo que eu puder, ó. Vou enrolando, enrolando, ó. Vou enrolar mais um pouco. Pronto, já tá bom. Agora eu vou unir essas duas pontas, ó. E vou arrumar aqui, tá? Ó. E vou enrolando aqui. Pronto, fizemos aqui. Olha que lindo tá ficando a nossa alça. Agora eu vou pôr, né, essa outra argola aqui, porque eu pus essa aqui no começo só para facilitar, tá? Agora eu vou pôr a outra, que é a que vai ficar aqui. Passar aqui pelo lugar onde a outra está. Ó. Pronto. E essa eu vou tirar. Vamos arrumar aqui a nossa bela alça. Espero que tenha dado para vocês entenderem bem, pessoal. Porque foi um pouco difícil fazer aqui em cima da mesa, para vocês verem, tá? Fazer sem gravar é bem mais fácil. Agora, eu vou colocar essa outra argola aqui, nessa outra ponta, ó. Prontinho, aqui está a nossa alça. Agora, eu vou medir para vocês verem. Ficou medindo aqui com a argola 20 centímetros. Agora, vamos prender aqui a nossa bela alça na nossa bela bolsa, ó. Vou encontrar aqui o ponto certo, ó, centralizar bem. Vou prender e já mostro para vocês onde eu prendi, tá? E agora, vou prender aqui o outro lado. Ó, prontinho, já prendi aqui um lado e prendi também aqui o outro, ó. E agora, vamos fazer o tassel. Eu cortei aqui um papelão, medindo 17 centímetros de comprimento. O comprimento desse papelão vai definir o comprimento do seu tassel. Vou posicionar o fio que vem do novelo aqui em cima do papelão, com essa pontinha para baixo, e vou passar aqui 25 vezes, olha, 25 voltas, tá? Fiz 25 voltas, agora eu vou cortar o fio. Agora, eu cortei aqui um pedaço de fio. Esse fio é um pouco mais longo aqui que as voltas que a gente fez, porque a gente vai amarrar aqui o mosquetão e depois vamos aparar esse fio também para engrossar aqui o tassel, tá? Então, eu vou passar esse fio aqui por baixo, ó. Vou alinhar aqui as pontas. Vou passar aqui o fio por dentro do mosquetão. Agora, eu vou fazer aqui um nó. E vou tirar aqui o papelão, ó. Vou pegar esse nó que eu fiz e vou virar aqui para baixo, ó. Pra gente amarrar ele mais aqui embaixo, tá? Vou colocar o mosquetão aqui em cima, porque ele vai ficar aqui em cima, né? E agora aqui por baixo, para ficar mais discreto o acabamento, eu vou apertar esse nó e vou fazer mais 2, bem firmes, tá? 1 e 2. Pronto, está preso aqui o mosquetão. Agora, a gente vai abrir a parte de baixo aqui do tassel. Estão vendo essas alças? A gente vai cortar uma a uma com a tesoura. Abri todas, olha. Agora, eu vou arrumar aqui na minha mão, ó. Vou pegar aqui um outro pedaço de fio, estão vendo, ó? Um pedacinho assim de fio, um pouco maior. Vou posicionar a ponta desse fio aqui pra cima, ó. E venho com essa outra ponta, passo aqui por baixo do meu polegar, formando aqui uma alça, estão vendo aqui uma alça? E agora, eu vou dar algumas voltas, iniciando de cima para baixo, ó. 1, 2,
3 e 4, ó, pessoal. Fiz 4 voltas. Agora, eu vou passar essa perna aqui que eu tava dando as voltas por dentro dessa alça, ó, desse jeito. Passei, olha, por dentro da alça. Agora, eu vou puxar aquela perninha que a gente deixou pra cima, lembra? Ó. A função dessa perninha é levar esse nozinho aqui pra baixo, ó. Pra ficar bem bonitinho o acabamento aqui do nosso tassel, ó. Pronto. Agora, eu vou cortar essa perninha aqui de cima. E essa outra eu vou aparar aqui junto com as outras. Prontinho. E aqui está o nosso belíssimo tassel, ó. Com acabamento invisível, olha como fica discreto, ó. Que lindo, né, pessoal? Prontinho pra gente pôr na bolsa. Agora, eu vou prender ele aqui na bolsa, olha. Vou prender aqui também a alça em corrente, aqui na argola articulada, ó. Prontinho! E esse foi o nosso belíssimo passo a passo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações e também não se esqueça de deixar aquele joinha. Muito obrigada, tchau e até o próximo vídeo.